2 Coríntios capítulo 11. Neste capítulo, o apóstolo, transbordando de santo zelo acerca dos seus queridos coríntios, leva mais longe os seus raciocínios em relação aos falsos doutores. Pede aos fiéis que estão em Corinto para que o suportem um pouco, enquanto ele atua como que fora de si, falando de si mesmo. Tinha-os preparado para os apresentar como uma virgem pura e casta ao marido, a saber, a Cristo, e receava que alguém corrompesse os seus sentidos, desviando-os da simplicidade e da pureza acerca de Cristo. Se os coríntios tinham recebido doutores no seu meio, no meio deles, se tinham recebido um outro Jesus, um outro Evangelho, ou um outro Espírito Santo, então podiam bem suportar o que esses doutores faziam. Mas certamente o apóstolo não tinha sido em nada inferior aos outros nos seus ensinamentos, muito embora comparassem aos mais excelentes apóstolos. Tinha ele, porventura, prejudicado os coríntios, não recebendo nada das suas mãos, como os novos doutores se gabavam de fazer, e aceitando o dinheiro de outras assembleias sem jamais o sobrecarregar? Ninguém o privaria desse tema de glória nas regiões da Acaia. Recusou ele receber o que quer que fosse das suas mãos por não os amar? Deus o sabia. Não. Paulo tinha agido assim a fim de privar os falsos doutores de um meio de se fazerem valer junto dos coríntios, pretendendo trabalhar gratuitamente entre eles, enquanto que o apóstolo teria recebido dinheiro. Queria tirar a esses doutores a possibilidade de levantarem essa acusação, porque eles eram falsos apóstolos. Como Satanás se transforma em anjo de luz, assim os seus instrumentos se fazem ministros de justiça. Paulo pede ainda que o suportem quando fala como que fora de si. Se esses ministros de Satanás procuravam fazerem-se acreditar como sendo judeus, pertencendo à antiga religião de Deus, consagrada pela sua antiguidade e pelas suas tradições, ele podia fazer o mesmo? Ele, hebreu, nascido de hebreus, possuindo todos os títulos para a glória, de que os tais se vangloriavam, e se tratava de serviço cristão, falando como insensato, diz o apóstolo, no versículo 23, certamente a comparação não deixava de demonstrar onde se encontrava a dedicação à obra do Senhor. Aqui, com efeito, Deus permitiu que essa usurpação na obra do apóstolo, por esses miseráveis homens judaizantes, que se diziam cristãos, nos tivesse dado a conhecer alguma coisa das infatigáveis trabalhos do apóstolo, prosseguidos no meio de tantas circunstâncias de que, infelizmente, não temos uma completa descrição. Em Atos dos Apóstolos, Deus deu-nos a história do estabelecimento da Igreja com os grandes princípios sobre os quais ela foi fundada. O apóstolo terá a sua própria recompensa no reino de glória, e não falando dos seus trabalhos no meio dos homens. Todavia, é proveitoso para a nossa fé ter algum conhecimento da dedicação cristã, tal como foi manifestada na vida do apóstolo. Aquela loucura dos coríntios foi o meio de que Deus se serviu para nos dar dela um pequeno resumo. Aflições e perigos por fora, incessantes ansiedades por dentro, uma coragem que não se detinha perante nenhum perigo, um amor aos pobres pecadores e à igreja que nada fazia esfriar. Eis, em simples linhas, o quadro de uma vida
e de uma dedicação tão absoluta que comove o coração mais insensível, faz-nos sentir todo o nosso egoísmo e faz-nos curvar os joelhos perante aquele que era a fonte viva da dedicação do bem-aventurado apóstolo, perante aquele cuja glória inspira essa dedicação. Todavia, forçado a falar de si próprio, o apóstolo não quer gloriar-se senão nas suas fraquezas, mas está como fora da sua obra natural. A sua vida passada desenrola-se perante os seus olhos. Os coríntios forçaram-no a pensar nas coisas que ele tinha deixado para trás, após ter terminado a sua narrativa e declarado que se gloriaria somente nas suas fraquezas. Uma circunstância que ele tinha esquecido vem-lhe à memória. Nada de mais natural, de mais simples do que todas essas comunicações.